Felipe Luiz avisou com 3 minutos qual era o caminho do gol. Um plano bem traçado e executado pelo Flamengo, que enfim voltou a empolgar. Isso porque a gente viu um Flamengo muito inquieto, um time ativo sem bola, que nesse momento sim tá compactado, 2 linhas de 4, mas a partir do momento que o Corinthians começa a dar passes para trás, é um gatilho de pressão pro Gabigol diminuir a distância pro André Ramalho. E aí sim, essa circulação lenta do Corinthians faz com que o Flamengo consiga subir as suas peças e encaixar a sua marcação. Nesse momento, para cada um do Corinthians, tem um do Flamengo, e aí sim, outro passe para trás, mais um gatilho de pressão do Arrascaeta, que vai muito bem nessa recuperação, e aqui a gente já vê o Flamengo em superioridade numérica no campo de ataque. O Gerson descendo muito bem pelo corredor, passe perfeito do De La Cruz, e se liga só no Hugo, antecipando o cruzamento. Isso vai ser muito interessante no gol. Aqui, mais um momento de pressão do Flamengo. Repara como a marcação tá muito bem encaixada nesse lateral no campo de defesa do Corinthians. E outra coisa que eu consegui reparar é que quando o Flamengo recuperava e o time estava todo aglomerado de um lado, eles buscavam o quê? A inversão de corredor, justamente para obrigar a defesa do Corinthians a fazer esse balanço do lado direito aqui pro lado esquerdo, do lado esquerdo da defesa, direito do ataque do Flamengo, e aí sim essas dinâmicas de Wesley e Gerson funcionaram muito bem. Se liga, enquanto um tá por fora, o outro tá por dentro e vice-versa. O Gerson com muita liberdade para percorrer o campo inteirinho e o Wesley também com muita liberdade para pisar na linha de fundo. E esse aqui foi mais um lance de perigo. Sufocante, acho que é uma palavra que define bem o que foi o Flamengo contra o Corinthians, que mais uma vez demonstra toda a dificuldade que teve para sair jogando, superar a pressão, e aqui o De La Cruz é perfeito nesse drible de corpo. O Felipe Luiz já tinha indicado o caminho, recupera, verticaliza, lateraliza a jogada. Para quê? Para encontrar o ponto em situação de 1 contra 1. Quero destacar também o posicionamento de Gerson e Wesley, os dois com os braços levantados um pouco mais por dentro agora, porque a jogada se desenvolve pelo lado esquerdo. E se liga quem aproxima, se o Wesley é o lateral direito com chegada, o Alexandro também chegou muito bem na grande área. Vence aqui o duelo no 1 contra 1 contra o Fagner, a jogada acaba não dando em nada, mas a gente falou aqui, né, o Flamengo é um time muito forte pelos lados, pelo lado esquerdo e também pelo lado direito. Se liga nessa dinâmica entre Gerson e Wesley mais uma vez. Um por fora, o outro por dentro, o Gerson segura, solta o passe na medida, o Wesley tem uma dificuldade ali para dominar, mas a dificuldade mesmo é para manter a bola em campo. Era para ter sido um gol do Flamengo. Podia ter saído, não saiu, mas o caminho estava muito bem desenhado. Se liga na pressão que exerce o Gerson, mas principalmente o Eric Pulgar, perfeito no desarme. Quando o Flamengo recupera, o Alexandro se projeta e o Bruno Henrique mapeia os espaços. Agora o Charles salta bem a linha, tenta fazer a falta, mas prevalece o recurso em espaço curto do De La Cruz, que conduz a bola em direção ao campo de ataque, obriga toda a defesa do Corinthians a fazer o balanço do lado esquerdo lá pro lado direito, ele temporiza, solta no momento exato pro Bruno Henrique, e aqui o Flamengo tá em superioridade numérica. A leitura do Alexandro nesse momento é perfeita, ao invés de bater de frente com o André Ramalho, ele vai buscar a linha de fundo, e aí sim, quando o Bruno Henrique corta em dos 3 marcadores do Corinthians e consegue encontrar o Alexandro livre de marcação na linha de fundo, ele levanta a cabeça, vê os passinhos para trás que dá o Arrascaeta, mas ele viu que o Hugo tava adiantado e faz um golaço. Aliás, quando eu tava revendo o jogo, eu notei que teve um lance muito parecido com o do gol minutos antes. Estamos falando de 10, 12 do primeiro tempo, e aí sim, o Flamengo de novo sufocante, marcação encaixada, o Corinthians despacha essa bola em direção ao campo de ataque e rapidinho os jogadores tentam inverter o corredor do lado direito lá pro lado esquerdo, obrigando o balanço da defesa do Corinthians, e aí a gente vai ver mais uma vez o Bruno Henrique em situação de 1 contra 1. Vira 1 contra 2 pela movimentação do Arrascaeta, mas mesmo assim, o Bruno Henrique até que consegue ficar com a bola depois de um bate-rebate, não gerou gol, mas foi bem parecido mesmo. Claro que a amostragem ainda é muito pequena pra gente cravar que o Flamengo vai jogar assim contra todo e qualquer adversário, mas uma coisa é verdade também, o Felipe Luiz já tinha prometido essa postura. Esse é um time que pretende encurralar os seus adversários desde o tiro de meta. Repara aqui nesse lance, antes mesmo do Fagner receber, a marcação do Flamengo já tá muito bem encaixada, e o lateral direito do Corinthians é obrigado a despachar essa bola em direção ao campo de ataque. Vamos para uma outra saída de bola, agora pelo lado esquerdo. Eu quero chamar a atenção de vocês para o posicionamento do Wesley. Sim, o lateral direito do Flamengo, Wesley, a marcação de novo muito encaixada, e aí o Gerson recupera depois da pressão no Igor Coronado. Verdade que o passe aqui do De La Cruz não foi legal, mas essa pressão funcionou muito bem. E aí então, obviamente, o Corinthians resolveu mudar o seu repertório, tentar esse esticão, a ligação defesa-ataque, que pega justamente
basicamente o ataque do Corinthians de costas para a bola, a defesa do Flamengo de frente, aí fica muito mais fácil do Flamengo recuperar e verticalizar o ataque. O Wesley errou aqui, né, o passe não foi legal, mas de qualquer forma se liga como perde e pressiona, também funcionou muito bem nessa partida. Como eu falei, é um time intenso, que rouba a bola e ataca o adversário a todo momento. E aí sim, superioridade numérica 5 contra 3. O passe do Pulgar depois da recuperação foi ótimo, mas o Arrascaeta acabou perdendo. Confesso que quando saiu a escalação eu não gostei do Léo Ortiz na zaga, até porque ele estava se destacando demais como volante nas mãos do Tite. Agora, também não demorou muito tempo para entender o porquê ele é e vai ser muito importante na primeira fase de construção. A saída de bola do Flamengo estava estruturada assim, uma primeira linha formada por Léo Ortiz e Léo Pereira, com De La Cruz e Pulgar um pouco mais à frente dando sustentação. Aqui quero chamar sua atenção para a diferença entre os Léos. O Pereira não acelera o passe que o Bruno Henrique estava pedindo, e com isso a defesa do Corinthians consegue se organizar e fechar as opções do lado esquerdo. Repara o que acontece quando a bola é recuada para o Léo Ortiz. De primeira ele rompe a primeira linha de marcação do Corinthians e encontra o De La Cruz no entrelinhas. Interessante também a movimentação do Gabigol, que voltou a ser titular e mostrou que pode sim ser importante. Ele sai e serve o Arrascaeta, que tá entrando e tenta o cruzamento. Não deu certo, é verdade, mas vamos com esse outro lance, daquele que é o camisa 10 da zaga. Olha a bola que o Ortiz de primeira consegue colocar pro Alexandro escorar. Depois de mais uma inversão de lado, o Arrasca é quem aparece em situação de 1 contra 1, com o Gabigol atacando as costas da última linha, mas o Hugo apareceu muito bem. Principalmente no sub-20 do Flamengo, Felipe Luiz usava centralizado um atacante mais móvel, que buscava a profundidade. E claro, quem se beneficia dessa nova ideia de jogo é o Gabigol. E a gente vai ver isso nesse lance aqui. Segundo tempo, bola dominada com o Rossi, a estrutura na saída de bola que a gente falou bem desenhada, né? Léo Ortiz, Léo Pereira à frente, De La Cruz e também o Eric Pulgar, só que a marcação do Corinthians está mais alta. E aí o Rossi encontra uma belíssima diagonal. Bruno Henrique contra 2 marcadores acaba perdendo a bola e se liga só no que a gente vem falando também nesse vídeo, né? Como o Flamengo inverteu bastante o corredor do lado esquerdo pro lado direito e também do lado direito pro lado esquerdo. Esse drible do De Arrascaeta é uma sacanagem, mas vocês estão vendo como obriga a defesa a fazer o balanço de um lado pro outro e assim ela se desorganiza inteirinha. Quem recebe esse passe aberto agora é o Alexandro, com o Bruno Henrique por dentro e principalmente o Gabigol, atacando as costas da última linha. E esse gol aqui não deveria ter sido anulado nunca. Se você concorda comigo, já peço para você deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal. Se liga um outro lance, Flamengo forte pelo lado esquerdo, como a gente já falou aqui, Arrascaeta aproxima, trabalha muito bem com o Alexandro e também com o Bruno Henrique, aí olha o Gabigol se antecipando ao Félix Torres de maneira espetacular e quase fazendo um golaço. O tempo foi passando, mas aquele ímpeto do Flamengo simplesmente não diminuía. E aí então, na coletiva pós-jogo, Felipe Luiz esclareceu. O que eu peço para os meus jogadores não é fácil. Pressionar os 90 minutos não é fácil. E eu quero tentar, porque eu sei que dá. Falando sério, se liga na entrega dos jogadores do Flamengo sem bola. Começar pelo Bruno Henrique, que diminui a distância para o André Ramalho, persegue e tenta até um carrinho no campo de ataque. O passe para trás é gatilho para o Gerson pressionar o Félix Torres. O Arrascaeta fez a leitura, mas não conseguiu interceptar. De qualquer forma, a saída de bola do Corinthians completamente congestionada. Outro passe para trás e sobe o Gabigol. Mesma coisa acontece mais uma vez com o Gerson, que pressiona o Félix Torres e aí sim, finalmente o Wesley consegue recuperar a bola e sofre a falta. Vamos ver um outro momento. A gente tá falando aqui de 20 minutos quase do segundo tempo, tá? Olha a leitura perfeita, antecipação no José Martínez, que é obrigado a soltar a bola atrás. E aí sim, você já sabe, o Flamengo sobe e encaixa a sua marcação. Completamente alucinante. Mas é claro que esse modelo também tem seus riscos. Afinal, se essa aí fosse uma receita para ganhar, todos os times jogariam assim. E o que a gente viu em alguns momentos foi a última linha do Flamengo, a linha de defesa exposta. Isso porque quando você sobe para marcar o adversário no campo de ataque, naturalmente surgem espaços. Destaque para a posição do Héctor Hernandes, que era irregular, mas o Léo Ortiz não fazia a menor ideia, então ele sai em disparada e consegue uma recuperação absurda. Nesse outro lance, presta atenção na insatisfação do Léo Ortiz, querendo que o Rossi tente a diagonal longa para fugir da pressão do Corinthians, que nesse momento tá encaixada. Quando a bola chega no Alexandro, Gerson se aproxima e o domínio errado expõe o cansaço. Não sei se vai se repetir, mas aí a gente tava batendo 40 minutos e o Felipe Luiz só tinha feito 2 substituições. Claro que o desgaste pesa e deixa o time mais frágil defensivamente
defensivamente. Enfim, esses são só alguns pontos de atenção para o próximo jogo. Pouca coisa, até porque eu já tô Felipe Luizado e eu sei que você que já se inscreveu no nosso canal também tá.